credo apostólico. É interessante mesmo, porque estudar o credo apostólico, parece que nos nossos dias, devido ao rompimento com a Igreja Católica Romana, que aconteceu em qual século? Quem lembra? Quando aconteceu a Reforma Protestante ali? Século XVI, exato. Era o ano de 1517, quando acontece a Reforma Protestante. O que mais nós temos de informação a respeito desse período? Tá bom, Paulo. Acho que isso aí, se parar, está ótimo. A nossa relação ela é histórica porque nós não temos a ideia de um povo que surgiu na Reforma Protestante, como se só houvesse crentes quando aconteceu a Reforma Protestante. Afinal de contas, foi ali que Lutero, então, pregou o verdadeiro evangelho. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque ele foi um dos homens que trouxe o evangelho de Cristo Jesus e ele zelou por isso. A volta ao quê? Às Escrituras. Mas antes de Lutero, nós tivemos muitos homens que ao longo da história da igreja, e aí nós temos que lembrar que a igreja era quantas? A grosso modo, ela era uma só. De maneira que a igreja, desde Jesus, quando ele disse assim para os discípulos, o que nós lemos hoje? É importante os irmãos situarem o quanto que isso é lógico. Quando Jesus enviou os discípulos, em qual momento da sua vida aqui na terra ele estava? Ele estava vivendo com Maria, que era sua mãe e ainda o ajudava para se alimentar. Ele estava fazendo alguns milagres ainda para identificar que ele era o Cristo, ou ele já havia ressuscitado e ele disse agora, por que vocês são incrédulos? Vocês não creem que alguns já me viram vivo e agora vocês fazem o quê? Ide e anunciai o quê? O evangelho. Qual que é o evangelho? Que Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus, o próprio Deus veio ao mundo, viveu entre os homens e ele se entrega na cruz. E na cruz ele é levantado por causa dos nossos pecados e que lá ele morre, sofrendo toda a angústia da cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou, e a partir do momento que ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos, dizendo, ide por todo o mundo, e façam o quê? Pregai para quê? Para que eles sejam o quê? Se arrependam dos seus pecados e se tornem o quê? Salvos. E qual que é o nome disso? De alguém salvo? De cristão. Qual que é o nome que nós... Jesus falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Discípulos. Quem são os discípulos? Qual é o nome deles? Tem um nome. Quem falou? Igreja. Igreja. Então não existe essa relação onde nós éramos de uma placa, aí a partir dessa época a gente é de outra placa. Não. Tanto é que os reformadores, qual era a ideia deles? Lutero, principalmente, ele acreditava, tanto que John Huss, que foi morto tentando isso, ele acreditava que os erros cometidos pela liderança, pelo papado e por todos os seus arcebispos, poderia ser confrontada e eles poderiam entender, erramos nisso. Precisamos voltar, então, ao padrão que Jesus deixou. Essa era a ideia de Martim Lutero, inicial. Mas quando ele foi levado lá àquela dieta, foi a de Worms, quando ele é confrontado, Lutero, quem está errado é você. Nós não estamos errados. Qual foi a resposta de Lutero? Vocês lembram? Como eu posso
ir contra a minha consciência diante da palavra de Deus. Entre vocês e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E ali começa um novo contexto, os chamados protestantes, que vão levar esse nome porque protestaram, porque estava distorcido aquilo que é o ensino puro da palavra de Deus. Mas notem que tudo isso aponta para um processo onde nós estamos falando de séculos. Mas quando a igreja é enviada por Jesus, já entrou um tanto de gente causando muitos problemas. Semana passada aqui foi uma aula de história, né? Eu vi o estudo do Rogério, ele aprofundou em detalhes que, tem detalhes riquíssimos que foram aprofundados. Hoje nós vamos falar a respeito, então, do credo apostólico. Como foi falado semana passada, o credo apostólico, ele foi, na verdade, trabalhado, porque naquele contexto, até hoje, né, o Brasil é um país que luta, graças a Deus tem cada vez mais diminuído. O número de analfabetos no Brasil ainda assusta, não é verdade? Assusta. Você imagina no século I, você imagina no século II, século III, a quantidade de pessoas que, primeiro, não tinham condições de ler e muito menos tinham um exemplar nas mãos. Eles não conheciam, não sabiam ler e muito menos tinham alguma coisa para avaliar, dizendo, aqui a palavra de Deus está nas minhas mãos, eu vou ler e por ela eu vou encontrar salvação. É possível encontrar a salvação pela leitura da palavra de Deus? Alguém tem dúvida? Se não tiver dúvida, a gente mostra um caboclo que chegou há pouco tempo aqui na igreja. Ele falou assim, eu quero congregar com vocês. Porque eu já era crente, porque eu virei crente, porque eu comecei a estudar a Bíblia. Mas quando eu cheguei em Hebreus, capítulo 10, lá diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. Aí ele falou, não sou esses alguns não, eu sou crente. E ele procurou a igreja. Está aí congregando com a gente aí. Por quê? Porque a palavra de Deus está toda nas mãos hoje de qualquer pessoa. Tem um reformador chamado Tyndale. Quem lembra dele? Ele é um inglês. E ele um dia falou para um bispo, que era um bispo anglicano. O dia que a Bíblia estiver nas mãos de todos, um fazendeiro, ou como diz aqui em Minas, qualquer pessoa da roça, com um exemplar nas mãos da Bíblia, conhecerá mais a palavra de Deus que qualquer padre. Interessante? Ele lutou para que a palavra de Deus fosse traduzida do latim para o inglês. E o que aconteceu? Deus o usou. E a Bíblia foi, sim, traduzida. O inglês foi uma das línguas que recebeu, depois do contexto da reforma com Lutero, a tradução da língua nativa, né? As pessoas agora tinham a língua nativa. Outro ponto importante, né? Por que nós vamos vir à escola bíblica para estudar sobre o Evangelho? Porque o Evangelho, ele precisa ser explícito. Quem me lembra aqui como é que era uma missa? Quem frequentou uma missa aqui nos anos 80, anos 70? Quem já frequentou uma missa? Qual era a língua que o ministro religioso ali ensinava e transmitia a homilia? Você já pensou? Por que eles fazem isso, ou faziam isso? Porque eles tinham uma crença. A doutrina da palavra de Deus, e sobretudo a doutrina da salvação, não precisa ser explícita. Ela é implícita. Então você está num ambiente, onde aquele ambiente é considerado sagrado, e mesmo que a missa fosse dirigida toda, e notem, só um detalhe importante. A igreja era uma, certo?
Vocês concordam comigo que se a reforma protestante foi no século XVI, 1517, contando do ano primeiro até 1517, dá mais de um milênio, não dá? 1,5 milênio. Você acredita que por todo esse período, grande parte da cristandade iam participar, vamos considerar aí de momento de culto, vamos tirar esse peso de missa, porque hoje a gente fala missa, a gente já normalmente relaciona a uma homilia ali pronta, algo católico, mas vamos pensar que os nossos irmãos não tinham a tradução da palavra de Deus e dependiam de quem para levar a palavra de Deus? Dos padres, dos líderes. E essa proclamação muitas vezes era feita por homens que não tinham também conhecimento teológico. E aí o que acontecia com isso? A palavra é essa, gostei da palavra. Essa palavra, uma verdadeira bagunça. Porque vocês têm dúvida que, vamos pegar aqui, ó, o Luciano, que já é depois dos 40, igual eu, a gente assim, né? O Jonathan, vamos pegar mais um aqui. E o Oscar. Nós vamos sair daqui com a Bíblia, tá? Só que a gente vai cada um para um lugar da terra. Você escolhe o hemisfério que você vai, norte, asiático. E daqui 20 anos nós vamos voltar. Só que nós só vamos levar a Bíblia nas mãos, ok? Ok. Você vai levar para onde você for a Bíblia e mais nada. Você não vai ter acesso a conteúdo da internet. Você não vai ter acesso a livros, Oscar. Você não vai ter acesso a tradições que alguns estão conversando e se reunindo. As chances de daqui 20 anos o Luciano ter sido um grande pastor da teologia da prosperidade lá na China é muito grande. O pastor Fábio aqui pode ter sido aqueles arianos que acham, não, ó, Jesus Cristo não é como Deus. Ele é menor que Deus. Ele é criado. E Jesus Cristo é o quê? Ele é gerado por Deus. Ele nunca foi criado. Essa é a diferença. E o Oscar e vai lá para a região lá da Europa e vai inventar alguma heresia lá. Por quê? Porque nós fomos deixados uma ordem por Jesus Cristo. Vão e façam discípulos. No capítulo 15 de Atos, abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Qual é o título do capítulo 15? Por favor, alguém pode ler qual é o título do capítulo 15 aí, que não é canônico, mas a editora colocou para facilitar para nós. Qual é o nome? O Concílio de Jerusalém, está assim? Alguém tem algum nome diferente? Isto. A controvérsia sobre o quê? A circuncisão dos gentios. O primeiro problema que nós tivemos na igreja foi qual o assunto? A circuncisão. Por quê? Porque tinha dois grupos. Um grupo que vinha do contexto judaico e um novo grupo que agora recebia Cristo Jesus sem esse conhecimento das tradições judaicas. E notem, qual foi a forma de unir um só pensamento? Porque isso é importante. Eu falei a respeito da doutrina ser implícita e nós cremos, reformadores, que a doutrina da palavra de Deus tem que ser explícita. Você tem que pregar o evangelho, porque a verdade, ela faz o quê com uma pessoa? Liberta a mente das trevas. Liberta o homem da cegueira espiritual. Traz luz ao coração dele por meio da verdade que é a palavra de Deus.
É por isso que nós gastamos tanto tempo manuseando a palavra de Deus. As pessoas acham, por exemplo, os que não têm esse entendimento, eles dizem, mas você já foi na igreja já faz uns 20 dias. Não é assim que muitos romanistas pensam? Assim, ó, não, já fui na igreja faz uns 3 meses. Não foi assim que você já ouviu alguém falar? E que acontece agora com o presbiteriano, misericórdia, hein? Aí ele falou, não, já fui na igreja faz uns 2 meses já. Por quê? Porque ele não entendeu ainda que através do estudo da palavra de Deus, Deus fala com ele, Deus traz luz sobre algumas trevas que está sondando o coração dele e dela. E ele fala, traz a verdade e a pessoa é convencida pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. É uma ação de quem? Nós trabalhamos numa fé triuna. Nós cremos no Deus Pai, que deve ser exaltado. Nós vamos ler daqui a pouquinho o credo. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Há hoje muita prática. Você pode observar. O Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem sido esquecido nas igrejas evangélicas. Tem digamos assim, um costume estranho que parece que vem das comunidades. A pessoa ora, ou ele não cita Pai, não tem problema, tem horas que a gente não cita a Trindade, mas ser sempre assim mostra uma deficiência de entendimento. E o erro mais comum qual é da Trindade na oração? A pessoa termina a oração assim, ó. Começa até bem, né? Senhor, obrigado pela igreja, obrigado pelo café da manhã, obrigado pela minha esposa, pela minha família. Amém. Mas a oração foi sua, de você para você mesmo, ou você coloca aos pés do Senhor da sua vida? Ou você coloca aos pés do Senhor da igreja? A oração é feita de maneira que você apresenta em o nome de Jesus Cristo. Eu estou orando. Não é em nome da vida do irmão consagrado, do pastor ungido. Não! É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Essa é uma relação hoje, olha, como é comum. E corrija isso. Termine a oração, em nome de Cristo Jesus eu oro. Em teu nome, Senhor, eu oro. Amém. E a ação, então, da Trindade acontece no meio do povo de Deus. Só que, claro, né, irmãos, se houve controvérsia por causa da circuncisão, você acha que não teria controvérsia? Qual é o assunto mais difícil? Circuncisão ou Trindade? Ninguém tem dúvida, né? A circuncisão, a gente tem uma resposta bem pronta. Irmão, presta atenção. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi princípios. Para o povo de Israel foi uma lei, mas ela apontava para princípios. Jesus disse assim, o que mata o homem é o quê? O que entra pela sua boca é o que sai? Sai. Princípio. A relação está muito mais com o nosso coração. Então, quando essa circunstância assolou a igreja, o que a igreja teve que fazer? Opa, vamos definir o que nós cremos. Quem quer ser arrebatado por Jesus Cristo e não passar pela morte? Acho que a turma não entendeu. Quem quer que Jesus Cristo venha antes de você morrer? Todo mundo pode assinar um documento, se eu deixar aqui hoje. Tem um documento agora bonito, nosso timbrado, assim, uma logo bonito, o rapaz fez, ficou show, Luciano. Vocês assinam? Eu desejo ser... Assina ou não? Olha, vocês estão assinando. Porque se você não quer morrer, o que eu quero dizer com isso é, você vai ter 90 anos, Marister, Poliana e Débora, e aí você morre. E aí você já vai para o Senhor Jesus, mas você passou pela morte. A morte, ela não é mais a nossa inimiga porque ela foi vencida, mas ela não é para nós natural. A gente não quer a morte, não é assim?
Mas tem uma notícia para vocês, então, já que vocês estão tão empenhados em receber Jesus Cristo na glória, né? Ou melhor, Ele receber você na glória. Você já pensou a trombeta, hein? Como é que vai ser isso? Mas não tem jeito, gente. É uma lei que Deus colocou nessa terra após a queda. Tudo tem agora um esforço. Por que os credos estão abandonados? Porque ninguém questiona mais nada. Agora, vamos fazer uma ação hipotética? Digamos que Jesus está voltando. A gente está sabendo, tá? Ninguém sabe. É uma heresia pura. Mas nós estamos sabendo. Não sei como nós estamos sabendo. E daqui 5 anos ele vem. Não, vamos botar um número perfeito aí, né, Marcos? 7. Nada disso. Nós não vamos colocar um tempo. 10 anos. Aí, Marister, você já está sabendo. Daqui 10 anos Jesus vem. Eu pergunto para vocês que querem receber, encontrar Jesus na glória, como serão os 10 anos? Light, tranquilo, sereno, ou como, Márcio? Como é que é? A pessoa. Então, tá bom, ela vai querer se purificar, digamos que ela já saiba, né? Mas o contexto vai ser facilitador para ela ou vai criar muita dificuldade? Vamos pensar os pensamentos aqui. Qual a ideia, no caso, Poliana, só para me entender? Facilitar. Vocês gostam de uma heresia, né? Vocês estão pegando bem no ponto que não era para pegar, né? Entendi o seu raciocínio. Por isso nós não sabemos, né? Por isso que nós não sabemos, exatamente. Desse raciocínio está certo, Poliana. Vamos pegar, fecha, diminui a heresia. Vamos diminuir. Mas vamos pensar que alguém que disse aqui, se você quer ser recebido por Cristo na glória, se prepare para atravessar o quê? Eu vou voltar para Apocalipse e vou começar a pregar de novo. Capítulo 1, vou até o 22, vou gastar 6 meses de novo. Misericórdia. O que nós vamos enfrentar nos últimos dias? Louvado seja Deus. É que vocês estão devagarzinho de manhã, né? Grande tribulação, gente. Vocês acham que isso? Eu vou contar à noite. Eu vou trazer um relato da revista Portas Abertas dessa semana. Nós vamos orar de joelhos hoje aqui pela igreja perseguida mundo afora. Nós vivemos numa colônia de férias chamada Igreja Brasileira. Colônia de férias. Eu vou deixar para a noite, senão eu vou adiantar. Voltando. Por que eles tiveram que estabelecer confissão de fé? Vamos falar da nossa confissão? Qual é a diferença? Eu falei isso aqui, sobre isso. A diferença de um credo e uma confissão, porque a confissão é o que mais? Elaborada. O credo, a palavra credo no latim é o quê? Creio. Quando os reformadores na Basílica de Westminster reuniu os lords, a Câmara dos Comuns, e reuniu os mais de 110 bispos, pastores e presbíteros e bispos, muitas vezes é a mesma coisa. Os mais doutos, e escreveram por 1643 a 47, 4 anos, né? 4 anos. Um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Por quê? Porque a rainha, o contexto na Inglaterra, eles eram protestantes, vindo de fato com um histórico reformador? Não! A Inglaterra tinha uma rainha que, por muito tempo, conspirava de maneira que não queria que os reformadores trouxesse esse conteúdo reformado para a Inglaterra. E a Grã-Bretanha, interessante isso, a Escócia
era um país que é o berço do presbiterianismo. Ela já era muito mais ligada à reforma, mas na Inglaterra não. E o que aconteceu? A confissão de fé foi uma tentativa de trazer o evangelho puro à Inglaterra. Deu certo? A rainha depois vem e passa a guilhotina, manda matar muitos, porque não queriam a fé protestante estabelecida na Inglaterra. Um dos fatores que levaram os Estados Unidos a ser colonizado pelos ingleses, e grande parte presbiterianos, reformados, eram fugidos da Inglaterra por causa da sua confissão de fé. Eles tinham que fugir. Notem que confissão de fé está relacionada àquilo que cremos diante da oposição. Não é simplesmente você confessar a sua fé. Não, é tranquilo, dou risada. Não, muitas vezes a confissão... Qual confissão que eu falei lá do Rio? Confissão da Guanabara. O que os pastores até hoje ensinam? No seminário a gente aprendeu esse conteúdo, eu já li algumas, poucas obras, mas li. Esses homens que chegaram aqui na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, eram franceses calvinistas. Villegagnon olhou para eles e falou assim, o que vocês creem? Vocês estão parecendo protestantes. Vocês têm até amanhã, 9 horas da manhã, para me entregar o que vocês creem, ok? E o que aconteceu? Durante aquela noite toda, aqueles homens trabalharam de maneira que redigiram o que criam e entregaram na mão de Villegagnon no outro dia. Villegagnon olha e diz, não há dúvida que vocês são protestantes. São chamados huguenotes, né? Vocês são protestantes. O primeiro vem aqui, passou na frente dos irmãos e falou, vocês fiquem firmes, porque nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus. Foi empurrado lá daquela pedra, naquele despenhadeiro abaixo, por causa da confissão de fé que eles assinaram. Aí a relação para nós hoje. Se nós queremos de fato ter um encontro com Cristo na glória, saiba que nos nossos últimos tempos, nós vamos ter que deixar bem claro quem nós somos. Porque não vai ser tão simples ser cristão nesse período. A oposição vai ser tão grande que nós não teremos essa liberdade que nós temos nos nossos dias. Nós não teremos essa facilidade que nós temos nesses dias. E aí eu repito, por que a importância da confissão? Por que a importância do credo? Porque ele aponta o norte, o que cremos. E isso define para onde iremos. Isso define para que lado nós estaremos diante das oposições. E tudo isso aconteceu, nunca foi novidade para a igreja cristã. Hoje é novidade. A igreja cristã da América é novidade. Do Ocidente. Nós não enfrentamos oposição quase nenhuma, meus irmãos. Revelada não, é tudo o quê? Velada. Eu até acho mais perigosa, né? Fala mais. Aham. É. Aham. Aham. Pois é. Márcio. Aham. É, exato. É. É igual, me foge o nome aqui,
mas o Rogério Gomes um dia me trouxe um material que eu nunca tinha visto. E não é novo, mas eu nunca tinha visto. Foi ignorância da minha parte. Mas eu tive que encontrar as fontes e mostrar depois. Falei assim, Rogério, vamos estudar junto para você ver aqui. Olha que interessante. Que Jesus Cristo já veio quando? Tem uma linha doutrinária que acredita que Jesus veio no ano 70. Para nós é uma aberração, eles são contundentes. Se você ouviu a pregação deles, você fala assim, nossa! Eu adquiri uma obra, eu e o Rogério lemos ela e falou assim, a gente tem aqueles assuntos que a gente passa rápido no seminário, acho que nunca ninguém vai tocar, e a gente encontra, e o mais interessante, eu encontrei esse grupo via o YouTube, claro, mas você precisa do número de pessoas que entendem assim, não, realmente, Jesus já veio, agora é um outro contexto. Gente de Deus, olha a importância de você ter fundamentação na palavra de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, a palavra de Deus ela é a fonte de todo conhecimento que nós temos, amém? Mas eu vou falar uma coisa que às vezes até ofende, mas é a verdade. Mas a Bíblia também é a mãe das... os que conhecem um pouquinho de estudo falam sobre isso. É a mãe das heresias. E só para passar para você, Eduardo, a Bíblia, ela tem todo o conteúdo, mas os nossos primeiros pais, nós falamos aqui sobre Atanásio, nós falamos sobre Policarpo, nós falamos tantas vezes, a igreja cristã começou lá no século I, nós temos tantos homens de Deus. Por exemplo, primeiro credo conhecido, nós falamos o credo apostólico. Mas nós tivemos um concílio chamado em Niceia, uma região. Depois, nós tivemos outro em Calcedônia, para tratar sobre o quê? Sobre a cristologia. Porque eles entendiam uns, Jesus Cristo é Deus, mas não é homem. Jesus Cristo é homem, mas não é Deus. E esses assuntos levaram, por exemplo, no concílio de Calcedônia, nós temos uma formulação tão precisa que não teve mais acréscimo do século VII até hoje. Não tem nada mais que colocar, está tudo ali. Está tudo ali. Olha que profundidade de conhecimento, de conteúdo da palavra de Deus, que foi pesquisado na palavra de Deus, mas que traz um norte para a nossa igreja. Fala, Eduardo. Sobre a doutrina da Trindade, existem dois grupos muito evidentes no dia de hoje. Uma é os Testemunhos de Jeová, que nega a divindade de Cristo, falam que Jesus é um Deus inferior a Jeová. Mas existe um que é mais fundamentado ainda, que são os unicistas, que eles creem que, na verdade, o Pai, Filho e Espírito Santo é a manifestação de um único Deus, que não existe a distinção entre Exatamente. eles. São as duas linhas mais conhecidas, pelo menos, né, Eduardo? Isso mesmo. Os unicistas, o mais famoso deles é o grupo Voz da Verdade, né? Poxa vida, estraguei o seu prazer de ficar ouvindo Voz da Verdade, Leonardo. Vamos caminhar aqui. Então vamos para os nossos slides. O credo apostólico foi trabalhado semana passada. Essa primeira parte, passa para a minha tela, por favor. Tá pequenininho, né? Mas é assim, ó. A primeira parte do credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos agora à segunda parte? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda parte do nosso credo. O credo, eu repito, ele foi então uma maneira de identificar quem era de fato cristão. Era feito de maneira oral, né? As pessoas tinham que declarar, e eles estavam, hoje a gente fala, né, assinando, comprometidos que de fato eles criam nessa trindade. E qualquer desvio disso seria uma heresia, um erro. Então, a partir desse contexto aqui, nós vamos ver que ele tem uma profundidade muito grande. Como, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro, Deus Pai. Porque nós cremos que nós temos um Deus que é Pai, um Deus que é o Filho e um Deus que é o Espírito Santo. Agora, a diferença entre nós e o Filho é que nós fomos criados e fomos, como é que é o nome da palavra? Adotados. Adotados. Mas Jesus Cristo, ele nunca foi criado. Por isso o nome que ele é gerado. Ele foi gerado pelo Pai. O termo gerado não é porque, então houve algum dia que ele foi gerado, ele veio a existir. Não, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Porque não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito em essência. Eles são a mesma essência. E se nós falarmos que o Filho, ele, por exemplo, ele é imortal. Jesus Cristo é imortal. Tem erro nisso? Parece que não, né? Mas se a gente definir só como imortal, é perigoso. Porque ele é imortal, porque ele nunca vai morrer, certo? Mas está escondendo que ele foi o quê? Criado. Por isso, essa preocupação em termos como gerado. O ponto importante para nós, que nós temos um Deus triuno que se revela nas Escrituras. Amém? Nós temos ele se revelando nas Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre esse aspecto da pessoa de Cristo. Ainda aqui na primeira parte fala sobre a soberania de Deus, todo-poderoso, criador do céu e da terra. Ele é criador e ele é, então, aquele que fez tudo existir por meio da sua palavra. E a segunda fase, então, ou a segunda pessoa destacada aqui, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós vamos trabalhar esse segundo aspecto. A próxima imagem aí, por favor, pode passar. Volta mais uma, por favor. O que é a salvação? Nós vimos então que Deus é o Criador do céu e da terra. Deus Criador, Deus Pai. E a salvação? A salvação do homem aconteceu por meio do Filho. E essa é a relação histórica e teológica que nós cantamos aqui hoje e que nós vamos ver na palavra de Deus. Não tem muitos detalhes diferentes? Não, mas louvado seja Deus que nós temos a palavra de Deus, as Escrituras para afirmar Jesus Cristo. O Paulo disse algo aqui importante hoje, mas eu noto um ponto de destaque. Por que Jesus Cristo é o nosso modelo? Aí ele afirmou muito bem, porque ele foi perfeito. Mas por que mais? Jesus Cristo na terra. Por que ele é a nossa referência? Ele foi perfeito, mas ele também era o quê? Não entendi, irmão. Humano, perfeitamente humano. Então ele foi nosso modelo, amém? Tá certo, não tá? Mas vamos pegar aqui, fazer uma analogia. Sócrates foi uma mente muito boa em termos de conhecimento, Felipe? Platão, Aristóteles, referências para serem imitados. Seguido, eles tinham até discípulos, e não é errado. Eles fizeram bem para a humanidade em termos de pensamento filosófico. Mas por que nós devemos, então, ter Jesus como o homem que foi o modelo, e não Aristóteles e Platão e tantos outros? Porque ele era também o quê? Aí você está afirmando algo por meio da sua fé. Você está fazendo uma confissão de fé agora. Ele não era somente humano, ele era o próprio Deus encarnado.
É por isso que ele é o modelo para as nossas vidas. Ele foi perfeito como homem e ele sempre foi o próprio Deus, Deus Filho, de maneira a viver entre os homens. Porque hoje as pessoas dizem muito, não, mas para padrão de comportamento social tem muitas referências. É verdade. E não está errado, tem alguns que são bons. Uma sociedade que é bem preparada socialmente, filosoficamente, vai pegar grandes vultos. Mas qual é a diferença nossa? Porque nós não adotamos apenas um homem como modelo, nós adotamos o próprio Deus como modelo. 100% homem, mas 100% Deus. Até o Rogério Gomes mencionou um ponto importante, já falei isso aqui algumas vezes. Se você for lá na tumba de Maomé, ele vai estar lá, né? Se você for lá se encontrar, né? O Felipe pode responder. Consegue encontrar os restos mortais de Sócrates e Platão? Eles vão estar todo mundo lá. No máximo, a terra comeu. Jesus Cristo ficou apenas 3 dias e ressuscitou dos mortos. É por isso que Ele é o nosso Senhor. Abra sua Bíblia aí em Efésios 2, 1, por favor. Quem pode ler Efésios 2, de 1 a 3, rapidamente? Efésios 2, de 1 a 3. Aqui na tela, que puder rapidamente ler, por favor, me ajuda. Em suas transgressões e pecados, Pode continuar. nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só a declaração que nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Ele nos deu vida. Ele quem? Jesus Cristo. E éramos chamados de filhos da ira. Quem recebeu a ira que era destinada a nós para nos salvar? Jesus Cristo no Calvário. Ele livra aqueles que assim confessam Ele. Nós vamos trabalhar, interessante, que eu quero bem didático. Nós vamos trabalhar bastante doutrina da salvação nos próximos domingos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. A gente buga, mas a gente crê. Ele nos escolheu para a própria glória dele, mas ele não empurrou o preço do seu pecado. Quem já fez isso? Né? Eu era menino, Dona Fátima, né? Dona Janina, não era fácil não, Dona Fátima era 4 meninos para limpar a casa. Nós enrolava mais que tudo. E quando dava uma brechinha, nós empurrava para baixo do tapete. Às vezes eu ficava constrangido, dava uma limpada embaixo do tapete, mas né, fazia que ninguém via. Deus não empurrou para debaixo do tapete os seus e os meus pecados. Jesus Cristo, homem, veio a esse mundo, sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus enquanto estava aqui. Ele abriu mão da sua posição lá na glória. Ele abriu mão dessa posição que ele tinha lá, mas ele veio se humilhando e ele leva o plano até o final, se entrega na cruz para pagar o preço do nosso resgate. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E agora, por meio do Espírito Santo, aplica essa obra no seu coração. E o seu coração começa agora a fervilhar, dizendo: que pecador, agraciado que eu sou, porque Cristo levou os meus pecados na cruz. Esse é o privilégio do cristão. Caminhando a próxima tela, por favor. Deus prometeu enviar um Redentor, que pagaria com seu próprio sangue o preço pelos pecados cometidos. Isaías, quando foi escrito Isaías, o profeta Isaías?
comparação ao tempo de Cristo? 600, de 400 a 600 anos, antes de Jesus Cristo pisar nesse mundo. Olha o que o texto bíblico diz, Isaías 53, 4, muito conhecido. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As pessoas ficam, mas a enfermidade é meu dedo com a unha encravada, né? Não! A maior enfermidade que nós tínhamos era a presença do pecado. Porque sem a nossa vida santa, como é que o homem foi criado? Um homem santo. A partir da queda, Satanás morde, de maneira que agora o pecado está no homem. E essa enfermidade, irmãos, saiba de tudo aquilo que é físico, ele só é uma, digamos assim, caricatura do verdadeiro problema do ser humano, o pecado. O pecado é a maior desgraça que uma pessoa pode carregar. E quem carregava o pecado? Todos nós. Todos nós carregávamos o pecado sobre os nossos ombros. Mas Cristo Jesus, Ele toma sobre si, Ele tira dos seus ombros e toma sobre si. E Ele faz o quê? As nossas dores, levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus. Por quê? Porque o Calvário aponta toda a dor, todo o sofrimento que Cristo passou para que você hoje, eu falei quarta-feira que estava uma reunião tão boa, né? Quem estava aqui, olha, tinha vários irmãos e eu falei, você é solteiro? Você é viúva? Divorciado? Casado? Saiba de uma coisa, não importa seu estado civil, para quem teve os pecados levados e pendurado na cruz por meio de Cristo Jesus, é comprometido eternamente agora com aquele que morreu em nosso lugar, e viveremos com Ele e para todo sempre. Isso é tão fundamental, que alguém vai dizer assim, eu tenho um casamento ruim, dó. O que a gente faz com casamento ruim? Ora. Senhor, santifica meu casamento ruim. Começa em mim, miserável pecador. Não é assim que a gente faz? Se vocês não fazem, começa assim, tá? Começa em mim. Pastor, lá em casa é tudo flores. Que bênção, hein? Aí você fala assim, mas Senhor, antes de pensar qualquer bobagem, antes de desistir, em primeiro lugar, o meu compromisso é com o Senhor. Se eu não fui amado do jeito que eu achava que eu deveria ser, porque a gente sempre gosta, né? Lá na glória eu receberei todo o amor do meu Senhor, o perfeito amor. Mas eu sou sozinho toda a vida, coitadinho de mim, dó. É verdade, é uma dó, uma tragédia a sua vida, se você não tiver Cristo Jesus. Porque se você recebeu Cristo Jesus, você já tem o amor da sua vida para todos sempre. E é por isso que nós vamos caminhar com os olhos em Cristo, atravessando as dificuldades, passando por cima dos problemas, porque Cristo nos resgatou no Calvário das nossas culpas, dos nossos erros, das nossas dores, das nossas deficiências, porque Cristo é o Senhor e Redentor das nossas vidas. Para nós caminharmos para o final, próxima tela, por favor. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Próximo. O credo, então, apresentou Deus Pai como onipotente, Criador. E agora o credo apostólico vai nos apresentar diante do Deus Filho como nosso Redentor. Então o credo começou lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
creio em Jesus Cristo, e vai apresentar os adjetivos de Jesus. Nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, e ele é quem? O nosso Redentor. Próxima tela. Olha como que está. Mais uma vez, vamos juntos? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Até aqui importante, notem. Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Havia toda uma discussão. Não, ele era 100% Deus. Então ele não era 100% homem. Não, ele era 100% homem. Não era 100%. Aqui eles deixam registrado quem ele era. Ele era Deus e ele foi homem. Você já pensou? Eu fico imaginando de vez em quando com a Olívia. Não entra na minha cabeça ver Jesus bebezinho. E ele foi. E ele foi. É algo que... É por isso que a palavra de Deus diz assim, que ele, as coisas loucas deste mundo, ele na verdade faz de maneira que os sábios fiquem envergonhados da sabedoria de Deus. Porque essa relação, sobretudo, aponta para um plano tão simples, mas um ponto tão fundamental. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Diz o texto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Essa expressão que nós vamos ver daqui a pouco, ela aponta, não é, ele foi lá para o inferno, né? Tem algumas teologias aí esquisitas que falam isso, ele foi lá no inferno. Eu nunca me esqueço, tudo que é torto eu já ouvi um pouco. E eu era de uma igreja que eu ficava assim, nossa, então a cabeça do diabo é esmagada. Eu ficava imaginando a cabeça do diabo, Débora. Você nunca imaginou a cabeça do diabo? Não, só eu caí nessas igrejas, viu, Jonathan? Mas eles me contavam outra coisa. Ele tem a cabeça esmagada e ele foi lá no inferno e tirou o quê? Vocês já foram lá também, né? Vocês já também participaram desse local também. Tirou a chave da mão do diabo. É assim que eles falam? Essa é uma heresia que a palavra de Deus não aponta em lugar nenhum que isso aconteceu. Pelo contrário, Hades aqui é a palavra Sheol, lugar dos mortos. O que é isso? Sepultura. Eu estava fazendo um raciocínio ontem. Eu acho que eu nunca tinha feito isso. Assim como eu imaginei Jesus bebê, você imagina o Todo-Poderoso? Porque ele é o Todo-Poderoso. Como é que a pessoa, quando morre, como é que ela fica, Anderson? Qual que é o estado dela? A temperatura? Você já pensou? O Todo-Poderoso, o Filho, morto, ele ficou lá na tumba. Ele ficou sem vida, o corpo dele ficou lá sem vida. A própria vida ficou sem vida. E essa relação aponta para quê? Jesus Cristo, ele, quando morre, quando ele é colocado no sepulcro, desceu ao Hades, aqui algumas expressões já do nosso credo, já nem aponta mais essa expressão desceu ao Hades, porque acha redundância. Eu concordo, porque aqui ela está apontando para esse local dos mortos no sentido de, aqui a gente usa cemitério, naquela era uma tumba, uma pedra. Então, olha o que diz o texto, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu não vou trabalhar muitos aspectos, vamos encerrar, mas eu quero ler para vocês alguns versículos. Mateus 1, 21. Vamos lá. Na tela aqui para já ser mais rápido. E dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Grava esse versículo aí, Mateus 1, 21. Ele veio salvar o homem dos pecados. Vocês acham que tem muita gente procurando outra coisa que não seja salvação? Por que vocês acham? Vamos pensar aqui rapidamente.
Vou ajudar, hein? Ele lhes deu vida. Quem tem vida, pensa. Quem tem vida faz reflexões. Quem tem vida tem desejo de aprender. Quem tem vida se esforça em dizer assim: eu quero aproveitar a vida para a glória de Deus. Se a gente analisar isso, por que nós estamos vendo pessoas que se submetem a uma igreja que passa tanto tempo ensinando coisas que, em primeiro lugar, a Bíblia lá é um objeto quase não utilizado. Segundo lugar, é buscado nessas igrejas evangélicas a grande bênção. Cita uma grande bênção aí, Léo. O Jonathan tem um salário de R$50 mil nesse ano 2024. Aí os caras já falam assim: amém, essa é a palavra que eu quero ouvir, assinado Pablo Marçal, né? Aquelas coisas mais. Né? Esse é novo. Mas essa relação aponta para pessoas mortas. E aqui, para mim, chama o ponto principal desse aspecto. Por que as pessoas estão procurando hoje a palavra de Deus? Eu estava conversando com o pastor Edgar. A igreja presbiteriana de Uberaba, e é fato aqui também, nunca recebeu tanta gente de comunidades evangélicas. Porque eles estão cansados de ouvir qualquer pregação que não fale de Cristo crucificado. Se fala de tudo, da cura do câncer, de ficar rico, de poder ter a melhor casa, mas não fala daquilo que o coração de alguém que foi despertado por Deus ganhou vida. E quem recebeu vida, agora tem prazer em ouvir a mensagem do Evangelho. Conta da Meire aqui. De novo, Meire. Não cansa não, Meire. Para a glória de Deus. A Meire falou assim para mim: cara, levanta a mão, Meire. A turma tem dúvida quem é a Meire. Não, é. Vocês estão perdendo, vocês não conhecem a Meire, vocês não conversam com a Meire. A Meire falou assim: eu vou para a igreja. Então tá, fui. A Glaucia ajudou, né, Meire? Pelo menos chegar aqui, louvado seja Deus. Aí ela começou a participar, aí o pastor começou a falar a respeito de batismo. Ela falou: agora eu vou ter que escola dominical. Vou acordar cedo de manhã, eu já acordo todo dia. Aí ela veio. Veio uma vez, veio outra. Sabe o que ela falou para ela mesma e contou para nós agora? Ela falou assim: o meu lugar é lá todos os domingos de manhã. Porque a palavra de Deus, em quem está vivo espiritualmente, há uma alegria, há um sabor em regozijar sobre Cristo Jesus. Há desejo de receber da palavra de Deus. Irmãos, essa é uma análise muito simples do que está acontecendo aí fora. Alguém já disse que é um sermão morto. Eu concordo, porque você não prega Cristo Jesus, vai pregar o quê? Para um grupo de pessoas sentados que também estão mortos espiritualmente. Aí qualquer coisa recebe, ainda mais se falar sobre algumas bênçãos que ele deseja. Eu quero encerrar com uma música e uma reflexão num texto. Abra sua Bíblia aí em João 3, 14 e 15. Achou que eu ia falar o 16, né? 14 e 15. Evangelho de João. Pode preparar aí para mim aquele vídeo, irmãos, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Notem. 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Quem lembra por que teve que levantar a serpente numa haste e colocar ela bem alto? Quem lembra? Fala, Eliana. O povo estava murmurando. Mas aí as serpentes, quem mandou a serpente? O capeta mandou as serpentes lá. Não.
Deus mandou as serpentes. E o povo estava o quê com as serpentes? Morrendo. O povo estava morrendo de picado de serpente. E aí Deus falou para Moisés, o que ia fazer? Vamos para o texto? Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto. E aí todo que passava lá tinha que fazer o que com a serpente? Olhar para ela, que ela estava levantada. Versículo 14. Assim importa que o filho do homem... Quem é filho do homem? Alguém perguntou, acho que foi o Josevaldo, que falou, por que filho do homem? Porque ele vem de Deus e vem de quem? De Adão. Ele tem duas naturezas. Ele é do homem e ele é de Deus. Por isso que ele é 100% homem, 100% Deus. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos juntos o 15? Para que todo aquele nele crê tenha a vida eterna. Vamos passar rapidamente, apaga essas luzes tudo aqui, porque eu acho que hoje de dia fica mais difícil. Mas vamos ver rapidamente, por favor. Pode apagar todos, irmão Luiz, por favor. Tem áudio.
Conte a alguém que Ele te curou, ó meu ser. Levante e vá, conte a sua salvação. Vamos ficar em pé e orarmos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã.